Muitas pessoas tomam complexos vitamínicos populares diariamente, mas já pararam para pensar que alguns desses suplementos podem estar, imperceptivelmente, enfraquecendo suas pernas e colocando em risco sua preciosa independência. Apesar da crença generalizada de que qualquer vitamina extra invariavelmente melhora o bem-estar, nem todas são igualmente benéficas. Para idosos, especialmente aqueles que já passaram dos 60 anos, certas vitaminas podem ser francamente prejudiciais. Tomadas em doses excessivas ou injustificadas, estas três vitaminas específicas podem não apenas enfraquecer os membros inferiores e danificar os tecidos musculares, mas também aumentar significativamente a probabilidade de fraturas, quedas perigosas e até mesmo a perda irreversível da capacidade de locomoção independente. Antes que essas ameaças ocultas se tornem óbvias, é crucial entender quais vitaminas estão em questão, por que representam um perigo e quais ações alternativas devem ser tomadas. Vitamina E, o enfraquecedor silencioso dos músculos. Por muitos anos, a vitamina E foi posicionada como uma espécie de panaceia, um suplemento milagroso capaz de resolver uma infinidade de problemas de saúde. Não é de surpreender que muitos idosos a incluam em sua dieta diária, acreditando sinceramente que ela os ajudará a manter o vigor e a energia. É ativamente elogiada por seu suposto papel benéfico na manutenção da saúde cardiovascular, na melhoria da elasticidade da pele e até mesmo por suas pronunciadas propriedades anti-envelhecimento. No entanto, é precisamente este suplemento, que aparentemente visa prolongar uma vida ativa, que pode, imperceptivelmente, minar a capacidade dos idosos, especialmente aqueles com mais de 60 anos, de desfrutar de uma existência plena. Ao contrário de nutrientes hidrossolúveis, como a vitamina C, que são relativamente fáceis de serem eliminados do corpo, a vitamina E pertence aos compostos lipossolúveis. Isso significa que ela não apenas transita pelo sistema digestório, mas se acumula no organismo ao longo do tempo, sendo depositada predominantemente no fígado e nos tecidos adiposos. Quando consumida em excesso, especialmente quando a dosagem ultrapassa 400 UI por dia, um valor frequentemente encontrado em complexos vitamínicos vendidos sem receita, a vitamina E começa a desestabilizar funções vitais do corpo. E isso se aplica principalmente aos processos responsáveis pela força muscular e coordenação dos movimentos. As manifestações iniciais desse impacto negativo frequentemente passam despercebidas ou são atribuídas às mudanças naturais do envelhecimento. Podem ser dificuldades sutis ao tentar levantar de uma cadeira, ataques súbitos de tontura, uma sensação de leve instabilidade ao caminhar ou uma fadiga incomum após uma ida habitual ao supermercado. É fácil atribuir erroneamente esses sintomas ao envelhecimento inevitável, mas às vezes sua verdadeira causa é muito mais séria e, o que é importante, passível de correção. Pesquisas demonstraram que o excesso de vitamina E pode prejudicar a função neuromuscular e afetar negativamente o metabolismo muscular. Tal interferência pode levar a uma perda significativa de força nas pernas em idosos, cuja massa muscular já diminui constantemente com a idade. No final, a pessoa pode ser forçada a usar uma bengala, andador ou, no pior dos casos, ficar confinada a uma cadeira, devido ao enfraquecimento progressivo e quase imperceptível dos músculos que sustentam os joelhos e quadris. Mas os riscos potenciais não se esgotam aqui. O alto consumo de vitamina E também pode reduzir a coagulação sanguínea, o que representa um perigo particular para idosos que já tomam anticoagulantes. Isso aumenta significativamente o risco de hemorragias internas, formação de grandes hematomas e agrava as consequências de quaisquer quedas. Imagine o perigo de um simples tropeço quando suas pernas já não conseguem sustentá-lo a tempo e seu corpo se torna muito mais propenso a hemorragias. O aspecto mais preocupante é que essas mudanças insidiosas se desenvolvem sem quaisquer sinais de alerta óbvios. Elas se desenvolvem gradualmente,
muitas vezes se mascarando habilmente como manifestações naturais do envelhecimento. Muitos idosos, movidos por boas intenções, continuam a tomar seus comprimidos diários, completamente inconscientes de que essas ações podem estar minando imperceptivelmente a própria base de sua mobilidade. Não há aqui o objetivo de incitar pânico ou medo. Pelo contrário, a tarefa é aumentar a conscientização do público em geral. Embora o corpo humano possua uma resiliência incrível, seu delicado equilíbrio pode ser facilmente perturbado. O que é ideal para uma pessoa de 30 anos pode ser completamente inadequado para uma de 70. Diante disso, a ingestão de quaisquer suplementos deve ser feita com extrema cautela, e não apenas por hábito. Especialmente com a idade, talvez seja a hora de fazer a si mesmo a pergunta difícil, mas extremamente importante: se você tem tomado vitamina E sem a aprovação de um médico, especialmente em grandes doses. Isso realmente está me beneficiando ou, pelo contrário, me prejudicando? E se uma vitamina aparentemente útil pode ter consequências tão negativas, quais outros suplementos comuns podem estar enfraquecendo imperceptivelmente sua força e independência? Vitamina A causa oculta de ossos e músculos fracos. Em seguida, abordaremos a vitamina A, e seu impacto potencial pode surpreendê-lo ainda mais. Existe uma ameaça invisível que se esconde à vista, manifestando-se nas mesmas vitaminas nas quais muitos idosos confiam para manter o sistema imunológico, proteger a pele e preservar a acuidade visual. Por muito tempo, a vitamina A foi considerada absolutamente essencial para um envelhecimento saudável e é frequentemente tomada sem muita reflexão. E isso é verdade, mas apenas se as proporções corretas forem observadas. No entanto, muitos idosos não estão cientes de que o consumo excessivo de vitamina A, especialmente por um longo período, pode minar a saúde imperceptivelmente, em vez de fortalecê-la. Com a idade, nosso corpo começa a absorver nutrientes de forma completamente diferente. Isso diminui significativamente a margem de erro nas dosagens. Nossos músculos já não se recuperam tão eficientemente como antes. Os ossos se tornam mais finos e o funcionamento dos órgãos internos desacelera. A vitamina A, assim como a vitamina E, é outra vitamina lipossolúvel que não é eliminada do corpo pela urina, como acontece com seus análogos hidrossolúveis. Em vez disso, ela se acumula imperceptivelmente nos tecidos moles e no fígado, e ela começa a causar danos reais quando seu nível no corpo se torna muito alto. O que, para a surpresa de muitos, é bastante fácil de alcançar com a ingestão regular de multivitaminas, óleo de peixe ou o consumo de alimentos fortificados. O impacto do excesso de vitamina A longo prazo na densidade óssea é uma das consequências mais preocupantes. Níveis elevados de vitamina A foram convincentemente associados à perda óssea acelerada, especialmente nas pernas e quadris. De acordo com inúmeras pesquisas, os ossos mais vulneráveis são precisamente aqueles que nos permitem mover, manter o equilíbrio e preservar a independência. Mesmo um ligeiro aumento na fragilidade óssea pode transformar um tropeço comum em uma fratura que pode mudar radicalmente a vida de uma pessoa, especialmente se ela for idosa e já tiver ossos frágeis. No entanto, o esqueleto não é o único objeto de perigo. Além disso, o excesso de vitamina A pode enfraquecer os músculos que dão estabilidade e força às pernas. Caminhar se torna um problema muito maior do que antes para muitos idosos, pois eles começam a sentir fadiga nos quadris ou coxas, dores constantes e fraqueza crescente. Esses sinais são fáceis de ignorar, pois a fadiga e a dor são frequentemente erroneamente consideradas aspectos normais do envelhecimento. No entanto, e se a idade não for a causa principal? E se você estiver tomando exatamente este suplemento todas as manhãs, acreditando sinceramente que ele o protegerá? Pior ainda, a intoxicação por vitamina A não se manifesta com sintomas notáveis e gritantes. Ela não se anuncia em voz alta. Lentamente,
ela apenas sussurra. Talvez você tenha notado que começou a sentar mais. As escadas podem parecer mais íngremes do que antes. Talvez você comece a inventar razões para ficar em casa, em vez de arriscar uma caminhada pela vizinhança. Sua vida muda com o tempo sob a influência dessas mudanças, que a princípio podem parecer insignificantes. Elas minam sua autoestima, nível de atividade e, o mais importante, independência. Na verdade, nenhuma vitamina deve ser usada sem pensar, especialmente por pessoas com 60, 70 anos ou mais. Nossas necessidades mudam com o tempo, e se não formos cuidadosos, o que antes nos nutria pode começar a nos esgotar. Uma discussão séria com um médico torna-se absolutamente necessária se você toma vitamina A diariamente, especialmente em combinação com outros suplementos ou alimentos fortificados. O custo da inação, neste caso, pode ser muito maior do que se pode imaginar. Além disso, se uma vitamina A tão recomendada é capaz de enfraquecer imperceptivelmente seus ossos e pernas. O que dizer das vitaminas que, em tese, deveriam dar energia e clareza mental? Talvez a mais inesperada delas seja a vitamina B6. Isso pode ser um aviso que você não esperava, considerando como ela afeta suas pernas e sistema nervoso. Vitamina B6. Dormência nas pernas por um impulso de energia. Geralmente começa com uma sensação de formigamento que aparece e desaparece, às vezes, inicialmente, apenas nos dedos dos pés. Em seguida, sobe lentamente pelos membros. Seus passos se tornam menos firmes. As sensações nas pernas ficam embotadas e, eventualmente, as pernas começam a parecer estranhas, como se não pertencessem totalmente a você. Muitos idosos atribuem essa sensação alarmante ao envelhecimento, à má circulação ou até mesmo ao diabetes. No entanto, e se a causa não for uma doença? E se for uma vitamina que você tem tomado constantemente para manter a acuidade mental, aumentar os níveis de energia ou apoiar as funções cerebrais? Multivitaminas, suplementos energéticos e produtos para a saúde cerebral frequentemente contêm vitamina B6, que é bem conhecida por seu papel fundamental no metabolismo e no funcionamento do sistema nervoso. É ativamente comercializada como um meio para ajudar os idosos a permanecerem ativos e focados. No entanto, poucos sabem que a vitamina B6 pode, com o tempo, tornar-se tóxica quando tomada em doses excessivas, especialmente para os nervos das pernas e pés. Além disso, o dano que ela causa não desaparece simplesmente quando você para de usá-la. A vitamina B6 age de forma diferente de outras vitaminas hidrossolúveis que o corpo geralmente elimina quando em excesso. Em altas doses, especialmente acima de 100 mg por dia, o que é muito mais comum em suplementos sem receita do que a maioria das pessoas percebe, ela começa a prejudicar a capacidade do seu corpo de transmitir impulsos pelos nervos. A condição resultante, conhecida como neuropatia periférica, é catastrófica para muitos idosos. A intoxicação por vitamina B6 causa neuropatia periférica, que afeta não apenas as sensações. Ela altera o equilíbrio, a coordenação e o movimento. Você pode se sentir desajeitado, como se suas pernas não pisassem corretamente. Devido ao medo de cair, você pode tropeçar em terreno plano, ficar inseguro ao descer escadas ou começar a evitar completamente situações sociais. O terrível é que esse dano pode ser irreversível. Às vezes, os nervos permanecem danificados muito tempo depois de parar de tomar a vitamina, levando a fraqueza ou dormência permanente nas pernas. O custo emocional não é menos alto. Contamos com nossas pernas para caminhar dignamente pela vida, bem como para ir de um ponto a outro. Tudo muda quando essa independência está ameaçada. A independência de entrar no consultório médico sem ajuda, a alegria de passear no parque ou a capacidade de ficar em pé para preparar uma refeição. Tudo isso pode ser tirado por um hábito prejudicial, mas bem intencionado. Em vez de lhe dar energia, o excesso de B6 pode privá-lo de confiança, segurança e movimento.
Este não é um problema marginal ou raro. Os idosos estão cada vez mais preocupados porque presumem que tudo o que tem um rótulo de vitamina deve ser seguro. Mas o fato é que, mesmo com vitaminas, é preciso ter cautela e bom senso. O que em um momento dá energia vital pode imperceptivelmente matá-la em outro. Após examinar esses três riscos ocultos, vitaminas E, A e B6, torna-se evidente que a crença de quanto mais melhor representa um dano maior do que o próprio comprimido. No entanto, a narrativa não termina aqui. Diariamente, as pernas dos idosos podem enfraquecer devido a outra causa importante. Não uma vitamina, mas um estilo de vida que é tão comum e duas vezes mais ignorado. O que isso significa? A lista de advertências sobre vitaminas é muito menos abstrata do que seu profundo significado para uma pessoa que viveu muitas mudanças, superou muitos obstáculos e acumulou uma inestimável experiência de vida. Isso serve como um poderoso lembrete de que, à medida que nossos corpos e necessidades se transformam com o tempo, até mesmo as rotinas e hábitos mais estabelecidos, que consideramos inquestionavelmente benéficos, exigem uma reavaliação cuidadosa. O desejo de fazer o melhor pela própria saúde não é de forma alguma um sinal de fraqueza. Pelo contrário, as pessoas provavelmente chegam a tais reflexões precisamente porque buscam permanecer fortes, ativas e independentes. No entanto, a dura verdade é que alguns dos suplementos que são tomados regularmente, talvez com o café da manhã ou como parte integrante de uma rotina estabelecida, podem estar minando imperceptivelmente o equilíbrio, a força das pernas e a independência pela qual a pessoa lutou ao longo de toda a sua vida. O enfraquecimento da força das pernas nem sempre começa de forma dramática ou óbvia. Pode manifestar-se numa hesitação inesperada antes de descer um meio-fio ou na necessidade de um esforço extra para se levantar de uma cadeira. Talvez a pessoa comece a usar o elevador em vez das escadas não por preguiça, mas porque as pernas já não se sentem tão estáveis como antes. Essas mudanças tornam-se gradualmente uma parte integrante da rotina diária. Os movimentos diminuem, certas atividades começam a ser evitadas. A pessoa começa a organizar o seu dia de acordo com as limitações que surgem e não com as preferências pessoais. O corpo acaba por se adaptar à fraqueza, à inatividade e à cautela aumentada. Os músculos atrofiam. Os ossos tornam-se cada vez mais frágeis. Além disso, o perigo de fraturas, quedas e, consequentemente, a perda de independência aumenta significativamente. O aspecto mais difícil é que a doença não é necessariamente a causa primária dessas mudanças. Elas não são necessariamente causadas exclusivamente pelo envelhecimento. Às vezes, podem ser uma consequência direta de decisões tomadas com as melhores intenções, mas sem a devida orientação médica. Não lhes foi explicado que muito de vitamina A pode prejudicar os ossos. Ninguém disse que o excesso de vitamina E pode enfraquecer as pernas. Além disso, ninguém mencionou como o consumo de grandes quantidades de vitamina B6 para a energia pode causar dormência nos nervos que garantem a capacidade de caminhar. No entanto, agora, essa informação está disponível. Além disso, esse conhecimento não é um fardo, é um presente. A pessoa tem algum controle sobre isso. Na verdade, o controle sobre a situação pode ser maior do que se percebe. Pode-se dar um passo significativo na proteção de suas pernas, sua liberdade e sua dignidade. Revisando os suplementos tomados, fazendo as perguntas certas ao seu médico e acreditando nos sinais que o corpo tentou enviar. Ainda há tempo para ajustes. Sempre se pode tomar outra decisão. Força, recuperação e manutenção do corpo nos próximos anos ainda são possíveis se lhe for dada a atenção que merece agora. Portanto, vale a pena dedicar um momento, pensar, considerar o que é introduzido diariamente no corpo, porque as ações de hoje afetam a saúde no futuro. Isso determina o caminho que a pessoa seguirá amanhã. Falando em amanhã,
teremos que enfrentar outra realidade. A inatividade e o sedentarismo prolongado são duas coisas que não levamos a sério o suficiente, mas que podem ser muito mais prejudiciais do que tomar as vitaminas erradas. Esse hábito silencioso que permeia a vida moderna pode acelerar a ruína de uma pessoa mais rapidamente do que qualquer suplemento. O que deve ser feito? A próxima pergunta, talvez a mais importante agora que a realidade foi compreendida. O que deve ser feito? O que se pode fazer para proteger a vida na qual tanto esforço foi investido, sua força e sua independência? A solução reside em algo muito mais poderoso do que a vergonha ou o medo. É a consciência. O primeiro passo em qualquer mudança é precisamente a conscientização. Não se trata de mudar o passado ou anular decisões já tomadas. Trata-se de usar o novo entendimento para tomar melhores decisões hoje. O exame cuidadoso dos suplementos que estão sendo tomados é o primeiro e mais urgente passo, que deve ser feito com propósito e não em pânico. Talvez essa garrafa de vitaminas esteja na sua bancada da cozinha ou na prateleira do banheiro há muitos anos. Vale a pena pensar. Já me perguntei o que exatamente ela contém. Já verifiquei a dosagem ou considerei se ainda preciso dela. É fácil ceder às promessas nos rótulos que prometem rejuvenescimento, melhora da função cognitiva ou saúde do coração. No entanto, seu corpo é único. Portanto, o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para você. A precisão é crucial, especialmente nesta fase da vida. O excesso de substâncias, mesmo as benéficas, especialmente vitaminas, pode ter consequências negativas leves, mas de longo prazo. O próximo passo é crucial: consultar um médico que compreenda profundamente as nuances do envelhecimento. Infelizmente, muitos idosos continuam a receber conselhos médicos gerais de profissionais que não possuem formação especializada em geriatria. Você merece o melhor. Você deve discutir detalhadamente sua idade, os medicamentos que toma, suas características nutricionais e seu estilo de vida. Pergunte ao seu profissional de saúde o que seu corpo realmente precisa e o que não precisa. Não menos importante é obter uma compreensão mais completa do que está acontecendo dentro do seu corpo no momento. Solicite um painel nutricional completo que inclua os níveis de vitaminas, além do exame de sangue padrão. Os números são sempre honestos. Se houver um desequilíbrio, se seu corpo estiver acumulando mais do que deveria, ou se seus níveis estiverem muito altos, eles, sem dúvida, o informarão. A busca pela perfeição absoluta não é o objetivo aqui. O objetivo é interromper o dano antes que ele se enraize de tal forma que seja muito mais difícil de corrigir. Acima de tudo, lembre-se sempre que seu corpo prefere receber nutrição dos alimentos e não de medicamentos. Para satisfazer suas necessidades nutricionais, tente comer alimentos integrais e naturais sempre que possível. Não apenas carnes magras, grãos integrais, vegetais frescos e gorduras saudáveis são boas opções. Eles são o melhor remédio encontrado na natureza. Embora os suplementos possam desempenhar seu papel, uma alimentação cuidadosa e um estilo de vida equilibrado devem sempre vir em primeiro lugar. Agir agora não é um sinal de medo, é uma declaração de força. Isso indica que você respeita sua saúde o suficiente para cuidar dela. Isso indica que, quando mudanças e clareza são possíveis, você não aceitará a mediocridade. Você percorreu um longo caminho e viveu por muito tempo para permitir que erros evitáveis o privassem de sua liberdade, segurança ou mobilidade. No entanto, ainda precisamos discutir um aspecto desse dilema, porque existe outra força silenciosa agindo contra suas pernas. Mesmo que seu equilíbrio vitamínico seja perfeito, e a maioria das pessoas faz isso sem sequer perceber todos os dias, seu futuro pode depender mais de seus hábitos de sentar, padrões de movimento e quantidade de tempo gasto em inatividade do que você jamais imaginou. Vamos explorar isso mais a fundo. Uma mensagem pessoal de outro idoso.
Somente o tempo é capaz de ensinar verdades verdadeiramente profundas. Eu, tendo vivido mais de um século de mudanças, amor, tristeza e resiliência, percebi que a doença não é a maior ameaça à nossa saúde à medida que envelhecemos. É a suposição de que a deterioração é inevitável. Muitas vezes, observei amigos sucumbirem à fraqueza, atribuindo-a ao envelhecimento natural, sem nunca considerar as forças invisíveis em jogo. Vi pessoas fortes e autossuficientes perderem gradualmente sua independência. Às vezes, literalmente por algo tão insignificante e imperceptível quanto um medicamento diário que elas sinceramente acreditavam ser benéfico. Dirijo-me a você hoje como alguém que trilhou seu caminho, e não como um cientista ou médico, como alguém que experimentou o terror silencioso da força que se esvai, o tremor diante de uma escada, a reflexão sobre se uma queda não seria o fim de tudo. Eu vivi isso, e por essa razão, digo-lhe isso para despertá-lo e não para assustá-lo. Você ainda tem opções. Você ainda possui força. Acima de tudo, a pessoa ainda tem um tempo precioso para proteger os aspectos mais vitais de seu ser: a liberdade pessoal, a capacidade de locomoção independente e a resiliência. Todos buscam uma vida longa, mas surge uma questão mais profunda: como viver essa vida plenamente e com dignidade? A resposta não está na busca incessante por cada novo suplemento disponível ou na crença equivocada de que o princípio "quanto mais melhor" se aplica a tudo. O verdadeiro segredo reside na atenção cuidadosa ao próprio corpo, na capacidade de perceber as mudanças mais sutis e na sabedoria que vem com a experiência de vida acumulada. Isso exige a coragem de reavaliar hábitos que deixaram de ser benéficos e a determinação de mudar o curso quando o sentimento interno sugere que algo está errado. O autor enfatiza sua profunda convicção de que envelhecer não é sinônimo de enfraquecer. Mesmo que os movimentos se tornem menos rápidos e os cabelos se cubram de grisalhos, as escolhas feitas ainda têm um valor colossal. A saúde não está perdida. Ela continua a se desenvolver e se transformar. A liberdade que a pessoa manterá amanhã depende diretamente da força que ela protege hoje. Portanto, não se deve hesitar. É importante lembrar que o controle sobre a própria vida ainda está nas mãos da pessoa. Deve-se estar atento, tomar decisões informadas e seguir em frente com confiança e resiliência inabalável. O envelhecimento não é uma perda, mas sim um portal para um novo tipo de força, que se baseia mais na inteligência e na sabedoria do que na velocidade física. No entanto, apesar de toda a experiência acumulada, muitas vezes é fácil ignorar pequenos detalhes que, imperceptivelmente, prejudicam a saúde. Nem todos os perigos são óbvios. Alguns se manifestam de forma oculta, mascarando-se como rotinas úteis ou ações realizadas com as melhores intenções. Além disso, seu início frequentemente reside em algo tão insignificante quanto uma vitamina, tomada mais por confiança do que por conhecimento profundo. No entanto, agora a pessoa possui o conhecimento. Ela percebe que nesta fase da vida, seu corpo não exige mais medicamentos, mas sim uma atenção mais cuidadosa e decisões ponderadas. Percebe-se que a força das pernas, a caminhada confiante e a autoconfiança geral não são apenas características físicas. Elas são profundamente emocionais e intrinsecamente ligadas ao sentimento de autossuficiência e autoestima. Ao perder essas qualidades, a pessoa perde não apenas a força física, mas também sua liberdade. As alegrias espontâneas da vida são perdidas. Um passeio despreocupado pela vizinhança, a capacidade de visitar os netos e a satisfação tranquila de um trabalho independente. No entanto, esta narrativa não é sobre perda. É uma história de conscientização. E a conscientização, por sua vez, concede a oportunidade de mudar o curso dos acontecimentos. Deve-se viver com atenção, mas sem ceder ao medo. É necessário dedicar atenção especial às decisões tomadas,
Ponderar cuidadosamente as rotinas diárias e solicitar conselhos que levem em conta a idade, os dados físicos e toda a experiência acumulada. Acima de tudo, é importante lembrar da própria capacidade de mudança. A pessoa merece um futuro onde caminha com confiança, onde seu corpo sustenta seu espírito e onde a graça com que enfrenta os obstáculos define seus anos e não suas limitações. Esta é uma chance de retomar o controle, concentrando-se no que realmente importa e não apenas em aumentar a quantidade de ações. Pois envelhecer não significa capitular. Implica tornar-se mais sábio. E quando a sabedoria é aplicada na prática, ela pode ser o meio mais poderoso disponível.